O assunto do vídeo de hoje já foi abordado por mim em outro momento, nunca num vídeo específico, exclusivo para ele. O Jorge Igor Responde, que é um quadro que eu tenho aqui, onde eu falo de coisas que vão além do futebol, já me perguntaram sobre humor, limite de humor, punições a humoristas, e eu vou reforçar o que eu penso sobre isso, pegando como gancho o episódio envolvendo o Eros Prado e o Gustavo Mosquito, jogador do Corinthians, um episódio que ocorreu durante a transmissão do jogo entre Corinthians e Estudiantes e teve a repercussão na zona mista imediatamente após a partida com um desabafo do jogador. E um spoiler antes da gente entrar profundamente no assunto. Para mim existe limite para tudo na vida, inclusive para o humor. Então a gente vai entrar e desenvolver esse assunto na sequência aqui. Antes, você vai deixar o like como sempre, você vai se inscrever no canal quem chegou agora e está conhecendo, vai ver se o sininho está ativado, claro, e vai conferir as probabilidades para hoje. Hoje tem Verdão na Libertadores, olha aí as cotações. O Palmeiras vai pegar o Deportivo Pereira e acho que o Palmeiras vai fazer o que fez nesses últimos anos quando enfrentou equipes desse porte. Acho que vai ganhar o jogo, acho que vai se classificar. As cotações do Aposta Ganha são essas que estão na tela aí para você conferir. O jogo é fora de casa e você pode clicar no link que eu deixo sempre no topo dos comentários. Clica no link, observa aí as cotações, as chances para o jogo, faz seu palpite, sua fezinha, com responsabilidade e o que é muito importante, você já clica no link, faz o cadastro, que ajuda muito o nosso canal e é super rápido. Preenche lá 2, 3 coisinhas e já pode brincar, beleza? Link fixado no topo dos comentários. Bom, resumindo a história, o SBT tem uma transmissão na internet que tem essa pegada de humor dos jogos da Copa Sul-Americana que ele transmite. Então tem uma transmissão padrão, que é a transmissão da TV, e tem a transmissão com humoristas para o público da internet. E aí nessa transmissão, o Eros Prado, que é um humorista, fez uma piada com o Gustavo Mosquito, né? O pai do Mosquito morreu em 2021, vítima da Covid, né, num momento muito triste da nossa história, uma pandemia que levou muitas vidas, infelizmente. E aí o Mosquito errou um chute e o Eros fez uma piada de muito mau gosto, né? O Mosquito chutou a bola lá pro pai dele, assim, uma coisa horrorosa. O Mosquito reagiu de forma muito dura na zona mista depois do jogo, chegou ao conhecimento dele, rapidamente ele se posicionou, né, se sentiu extremamente ofendido. E aí vamos entrar nessa discussão sobre limite das coisas. Eu acho que tudo, absolutamente tudo na vida, principalmente quando a gente está falando de atividades profissionais, pessoas que têm exposição, eu acho que tudo mesmo tem um limite. Qual é o limite? É o limite que uma lei deve impor? Eu acho que é muito perigoso o rumo que o debate sobre o papel do humorista tomou no Brasil, porque, como várias coisas tomam rumos perigosos, quando você defende que um humorista seja previamente censurado, que o roteiro de um show eventualmente seja avaliado antes desse show acontecer por alguém, por algum órgão estatal, por algum burocrata, a gente vai estar falando em censura. Isso aí eu não apoio. Quando a gente vê um humorista se exceder numa piada e receber uma punição, o aparato de Estado contra ele, o cara ser proibido até mesmo de sair da própria cidade, como aconteceu com o Léo Lins, acho absolutamente desproporcional, exagerado e perigoso. Porque hoje a gente pode estar censurando o humorista, amanhã a gente censura o jornalista, outro dia a gente censura o advogado, e aí não há mais debate público, e aí as pessoas não podem mais se posicionar e a coisa fica fora do controle. Quer dizer, fica dentro de um controle estatal. Muito perigoso, muito desproporcional. Enquanto perguntado sobre isso no Jorge Igor Responde, eu disse. Agora, por outro lado, acho que deve existir um limite estabelecido pelo bom senso entre as pessoas. Existir uma convenção, sem que nada esteja necessariamente assinado, de que, olha, determinadas linhas eu acho que a gente não deve cruzar. Eu usei, por exemplo, quando perguntado lá no Jorge Igor Responde sobre os humoristas, na mesma fala onde eu defendi o Léo Lins e achei que foi absurdamente fora do propósito toda a punição que se cogitou ao Léo Lins, todo o excesso cometido contra ele, também acho que uma piada que ele já fez na carreira
envolvendo lá a menina que caiu do prédio lá, a Isabela Nardoni, eu acho que é uma coisa com a qual não se deve brincar. Aí é que eu acho que existe o limite. Limite com morte trágica, com crianças, com crimes hediondos, com certas coisas eu acho que a gente não deve brincar mesmo. Não deve ser o Estado quem regula isso, acho que deve ser o público. O mau gosto de uma piada como essa é algo tão profundo que gera o que gerou de repercussão e de pressão em rede social em cima do Eros Prado. Eu sei que existe o fenômeno da pressão em rede social, que muitas vezes ela é orgânica, como me pareceu que foi a pressão em cima do Eros Prado, assim, uma reação espontânea, natural do público, de uma rejeição, assim, de um quase asco. Pô, cara, você passou uma linha aqui que, pelo amor de Deus, né? Caramba, aí você embrulhou o estômago da galera, aí você mexeu com um negócio que é muito dolorido. E existe um grupo, um ambiente organizado para fazer esse tipo de pressão, partindo de determinados grupos, que é algo que eu acho perigoso, né? Que aí é algo que muitas vezes é direcionado de acordo com o interesse político de algum grupo. Grupos de pressão. Eu não gosto. Não gosto de grupos que se organizam com objetivos que vão além da simples condenação a um ato que é condenável por algum interesse escuso. Grupo político ou grupo de ativismo político, grupo que se mobiliza em rede social para apontar o dedo para um lado e não aponta para o outro. Isso eu não gosto. Mas não me parece que foi o que aconteceu com o Eros. Acho que foi realmente uma reação natural, autêntica, de parte enorme do público que olhou aquilo e falou: porra, meu velho, peraí. Eu conheço pessoas, eu tenho amigos, gente do meu ciclo, gente que perdeu o pai há alguns anos e que até hoje tem dificuldade para lidar com isso, para superar isso. Imagina você que sente essa dor. Dia dos Pais foi outro dia aí, gente, não tem 15 dias. E aí você tem alguém fazendo uma piada com a tua dor. O quão profunda foi a dor do mosquito na perda do pai? A gente nem imagina, né? A gente nem pode imaginar o quanto deve ser dolorido, principalmente se você tem uma relação muito forte com o seu pai. Principalmente se vocês são amigos, principalmente se vocês realmente se amam, se um está presente na vida do outro. Então eu acho que tem linhas que não dá para cruzar. Tem linhas de ofensa. Quando você sabe que você vai dirigir uma ofensa a uma pessoa e que ela vai mexer com alguma ferida, né? Muitas vezes a ofensa, nesse caso, assim, eu acho que é meio óbvio, quando você faz uma piada com a morte do pai de alguém, que você vai machucar aquela pessoa. É óbvio que isso vai acontecer. Então, quando você sabe do efeito que isso vai provocar, de uma palavra dita que vai machucar aquela pessoa, e você faz questão de dizer, eu acho que você cruza uma linha muito ruim. E provavelmente vai se arrepender rapidamente disso, que foi o caso do Eros. Fez um vídeo lá de pedido de desculpas. A informação que eu li hoje na manhã na Gazeta Esportiva falava de que um amigo em comum entre o Mosquito e o Eros fez ali uma intermediação para que os dois se falassem e o Mosquito já teria perdoado o Eros. Que bom. Então, daqui não vai vir nenhum julgamento assim. Nossa, que figura execrável é o Eros. Ele não deve nunca mais aparecer na televisão. Prenda o cara. Acabe com a carreira do cara. Eu não vou fazer isso, até porque tá cheio de juiz em rede social fazendo isso. Mas acho muito condenável esse tipo de piada. Eu acho que todo mundo tá passando, né, por um processo assim de entender que hoje tem coisas que não cabem mais, coisas que não é politicamente correto, tá? O movimento do politicamente correto também é algo que me preocupa pelos excessos e principalmente pela seletividade. Agora, convenhamos, sim, tem coisas que hoje, 2023, nosso nível de sensibilidade para alguns temas, ele é diferente. Nosso nível de tolerância para algumas coisas, ele é diferente. Pro bem e pro mal. Nesse caso, eu acho pro bem. Se você pegar, por exemplo, vamos analisar algumas mudanças na sociedade. O que era a televisão brasileira nos anos 90? O que era a exposição infantil a temas adultos nos anos 90 na televisão? E o que é hoje? Melhoramos. Obviamente melhoramos. Então a gente piorou em algumas coisas e melhorou em outras. Eu tenho certeza de que hoje, quando a gente vê uma piada com uma morte de um familiar ou com uma morte de uma criança e a gente... não é legal. Eu acho que isso é um sinal de evolução. Agora, só para deixar bem claro, quem deve determinar isso é o público. E o humorista, ele está ali exercendo uma profissão, ok? Então, quando você está exercendo uma profissão pública, né? Você tem um trabalho voltado ao público e para você ganhar dinheiro, você precisa ter
um público numeroso que te traga o retorno na bilheteria do show, no engajamento da rede social, que vai te atrelar a empresas, você vai fazer publicidade, você vai dar audiência. Então você, que é humorista, eu como jornalista, todos nós aqui, nós precisamos de público. Quando a gente direciona a linguagem do nosso trabalho para um caminho que o público, a maior parte do público não gosta, a gente fere sensibilidades, a gente incomoda parte do nosso público. Não estou nem falando das pessoas diretamente envolvidas pela piada como o mosquito, porque isso aí eu nem preciso discutir, né? O desrespeito ao mosquito dessa piada, assim, a mexer na ferida como foi mexido, já está dito aqui que isso é imperdoável, assim, é muito condenável. É algo para não se repetir, né? Perdoável, o mosquito é que tem que perdoar, na verdade, para usar o termo correto, mas é algo que não deve se repetir, não cabe mais, não tem mais espaço. Mas quando você pega parte do teu público e, puta, velho, aí não. Você está correndo um risco de ver a sua carreira definhar, porque você foi para uma linha que podia ser há 30 anos a melhor, a que te daria mais retorno, mas hoje não é mais, porque as pessoas se abriram para debater com mais profundidade algumas coisas. As pessoas hoje estão um pouco mais... E eu sei que às vezes tem um quê de hipocrisia nisso aí, né? De gente que tolera de um lado, não tolera do outro, mas os seres humanos, em grande medida, eles têm um lado... Eles brigam muitas vezes com a hipocrisia que está entranhada dentro deles. A gente briga muitas vezes com o nosso lado contraditório, com os nossos conflitos. Nós somos assim. Mas só para não perder o ponto. O humorista, a figura pública, quando ela vai para uma linha que desagrada parte do público, ela precisa rever a rota. Aí ele precisa avaliar, caramba, peraí, assim, isso aqui pode me prejudicar. Pode ser que o humorista ele haja no seguinte sentido, não, eu quero ficar com o meu nicho aqui. É uma galera que não é tão numerosa assim, mas que gosta dessa linguagem, que será fiel a mim até o fim, e que vai rir desse tipo de piada até o fim. Ok, é uma escolha. Mas muito provavelmente essa escolha ela vai te trazer dores de cabeça, de repercussões negativas, mas pode ser que você queira isso. Aí é um direito, é uma escolha do profissional. Ela vai te limitar, obviamente que ela vai te limitar. Você terá um tamanho menor do que poderia ter, você vai atingir um público menor do que poderia ter, e você vai estar sujeito a provocar em algumas outras pessoas esse tipo de dor que foi provocada no mosquito. Você ficar revirando assim através de uma piada sem muita graça, na minha opinião, você pode ter achado o máximo. Você vai ficar revirando, remexendo algo que machucou aquela pessoa. Eu não acho legal. Prender o humorista por causa de piada, nem censurar o humorista previamente por causa de piada. O cara é livre para fazer o que ele quiser, desde que ele não esteja incitando um crime, obviamente, né? Pregando coisas que não deve pregar, não é isso. Mas uma piada, tá, mau gosto, beleza. Eu, apesar de não defender prisões de humoristas, por exemplo, humoristas que têm esse tipo de histórico, eu não paro para assistir. Eu não gosto. É um direito meu. É um direito do público. Então, o humorista que vai para esse caminho, ele sabe que ele vai perder público. Ele vai perder muita gente como eu. Vai ganhar algumas pessoas que pensam diferente. Ok, é uma escolha do humorista. Mas eu acho que existe sim um limite, e um limite que é estabelecido pelo público. Está claro. Na repercussão do caso do Eros, ficou claro que existe um limite. As pessoas hoje, a grande maioria, baixou um pouco o teto de tolerância para esse tipo de piada. Eu acho que não cabe. Acho que, eu não sei que decisão que o SBT vai tomar, isso não me importa, isso é uma questão deles. Eu já vi muitos casos assim de humoristas perderem espaço em mídia, e a gente sabe como é importante. A rede social, ela é muito importante. Tem gente que vive da rede social, tem gente que consegue ter um tamanho enorme apenas na rede social. Mas quando a gente tem essa força de rede social atrelada a uma marca enorme, como um SBT, como uma TNT Esportes, como uma ESPN, como uma Record, uma Globo, isso catapulta o profissional, isso torna o profissional que já é grande ainda maior, porque ele está falando para um público ainda mais numeroso. Às vezes o público que nem consome rede social, que a gente sabe que o público de TV aberta é muito amplo e tem os seus grupos muito específicos, e é muito importante falar para eles. Então, assim, é uma escolha de cada profissional. Eu lamento, assim, o pedido de desculpas do Eros me pareceu muito sincero e foi muito rápido. Lamento que ele tenha tomado a decisão de fazer essa piada, mas acho que é isso. A gente dá cabeçada, a gente erra, faz cagada, mostrou arrependimento. Eu também não sou a favor dessa coisa do cancelamento definitivo do cara. Ah, agora vem pedir desculpa? Ué, gente, você errou. Aí você percebeu que errou. Foi lá e pediu desculpa. Qual é a outra solução que vocês apresentam para mim? O cara errou e pediu desculpa.
deve fazer mais o quê? Deve se pendurar numa praça pública, se ajoelhar no caroço de milho, sabe? Ser crucificado? Para. Errou, assumiu, pediu desculpa, bola pra frente. Ele e o mosquito que se entendam, mas eu acho que fica mesmo do episódio um ensinamento para todo mundo. Para tudo na nossa vida tem um limite. Até mesmo pra gente criticar pessoas. Vocês acham que aqui no canal eu não estabeleço os meus próprios freios na hora de me dirigir a alguém? Eu posso achar aquela figura execrável. Eu posso, inclusive, saber de muitas histórias assim abomináveis daquela pessoa. Mas eu preciso ter um mínimo de responsabilidade com os termos que eu vou utilizar aqui, para não ser desrespeitoso com aquela pessoa, com o entorno, com a família, para não infringir nenhuma lei, para não tomar nenhum processo. Isso se chama responsabilidade. Microfone na mão, gente, é um negócio muito sério. Eu acho que no stand-up também, mas uma coisa é você estar falando para um grupo restrito de pessoas que pagou para ver o teu show e gosta daquele formato e muito provavelmente não vai se ofender com aquela piada. Outra coisa é você falar numa transmissão aberta para o Brasil inteiro assistir. É isso. Mas a gente vai aí aprendendo e eu acho que o Eros vai tirar lições disso e a vida segue. Mas para tudo existe limite. E quem deve colocar o limite é o bom senso. A partir do momento em que o bom senso balizar todas as relações e as decisões que a gente tomar, o mundo vai ficar melhor. O perigo é esse tipo de episódio virar discurso para governo chegar e falar, tá vendo? Vamos aprovar um projeto de lei, vamos aqui determinar o que pode ou não pode ser dito por um humorista. Aí não, porque isso é porta de entrada para censura e para um monte de coisa. Separemos muito bem a espuma do que é verdade nessa história. Porque quem gosta de fazer confusão é quem está tentando se beneficiar dela e eu não caio em papo de esperto e engravatado. O que vocês pensam sobre o assunto? Deixa nos comentários. Boa quarta-feira para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.